Capítulo 38. O Clube Burning Suspension fechou suas portas. Não apenas fechado, mas totalmente queimado. Vikir incendiou todo o prédio do hotel que abrigava o Burning Suspension. A suspensão ardente do clube, uma enorme pira de lenha. O grande covil dos demônios, onde a segunda e terceira gerações de Sedoga se reuniam para o máximo em luxo e prazer, foi totalmente queimado na frente de todos os cidadãos. Apesar de ser noite, a cidade estava iluminada como o dia pela luz emitida pela suspensão em chamas. Alguns jovens preguiçosos circulavam em frente ao clube, com os olhos cheios de arrependimento. Qual é o problema, porcos? Eles fugiram com o rabo entre as pernas enquanto os cavaleiros Pituls se alinhavam em frente ao prédio em chamas. Vikir não tinha acabado de incendiar o clube. Os VIPs que entravam e saíam do local, os 7 filhos das 7 famílias que mais gastavam dinheiro e jogavam de forma mais extravagante, estavam dispostos em frente ao clube em chamas. Apenas suas cabeças permaneceram. Suas cabeças decepadas traziam marcas de tortura. Embaixo, uma longa lista de acusações de crimes cometidos durante a vida. Na madrugada do dia seguinte, Vikir anunciou a posição do carrasco. Sem porta-voz, ele saiu para a praça. Antes da lei, a casta não tem sentido. Todos estão sujeitos à lei. O tom era indiferente, mas o impacto foi enorme. A opinião pública sobre Vikir foi favorável ou extremamente favorável. Os desfavoráveis eram poucos e distantes entre si. Todos na cidade dos desfavorecidos, em grupos de 3 ou mais, saudaram Vikir como um grande governante. É claro que as famílias nativas que perderam seus filhos mimados não ficariam de braços cruzados. A casa de Montblanc, a casa de Pierre, a casa de Louis Vuitton, a casa de Tienel, a casa de Ferragamo, a casa de Hermes e a casa de Prada enviaram, cada uma carta de protesto ao tribunal. Mas Vikir foi inflexível. Não só estiveram envolvidos em todo tipo de crimes, como também estiveram diretamente envolvidos no tabu dos crimes imperiais, o comércio ilegal de escravos. Não pode haver outra consequência senão a morte. O imperador tratou o comércio ilegal de escravos como um crime da mais alta qualidade. Isto porque a maioria dos escravos comercializados ilegalmente eram bárbaros de fora do império. É claro que isto não acontece porque o imperador esteja preocupado com os direitos humanos dos bárbaros fora do império. Ele desconfia do fenômeno dos corsários, onde outra guerra é travada para capturá-los. Para que os nobres locais se envolvessem em corsários, teriam de recrutar soldados particulares, o que poderia ser feito através de conspiração traiçoeira. Havia o risco de que uma caça aos escravos, conduzida secretamente e fora da vista da corte imperial, pudesse transformar-se numa rebelião ou golpe. Na verdade, o fato de várias rebeliões em grande escala ocorridas alguns anos antes terem as suas raízes em tropas organizadas para a caça de escravos era uma prova disso. Então o imperador disse nominalmente: é inevitável que a guerra crie escravos, mas não é permitido fazer guerra para criar escravos. A partir de então, o comércio ilegal de escravos foi tratado com o mesmo peso que a traição, crime de primeiro grau no Império. Vikir foi direto ao ponto. Obtive todas as notas emitidas pelos 7 prisioneiros executados, todos os livros que guardavam, todo o dinheiro que gastaram. Esses eventos estão sendo devidamente investigados pelos Baskervilles e serão relatados à corte imperial. Resumindo, sim, se você refuta, você é um traidor. Após esta conversa, as 7 famílias pararam de protestar. Agora não era hora de ficar de mau humor com Vikir por causa da raiva e tristeza pela perda do filho. Ele não podia se dar ao luxo de fazer isso quando sua família estava prestes a cair em desgraça. No final, os chefes das 7 famílias arrogantes compareceram pessoalmente ao gabinete do magistrado, um acontecimento sem precedentes, ajoelhando-se e implorando perdão. Eles foram forçados a se curvar diante do homem que matou seus filhos e a implorar pela sobrevivência de sua família. Este é o preço que pagam pela má educação dos seus filhos. Eles se agacharam, com as testas apoiadas no chão de mármore. Mas Vikir foi implacável. Já examinei todos os livros negros da suspensão ardente.
Os culpados serão intimados em breve e seu tratamento será determinado de acordo com seus crimes. Os resultados, se anotados, preencheriam inúmeras páginas. Mas aqui estão as principais conclusões. Primeiro, todos os bens das famílias Montblanc, Pierre, Louis Vuitton, Chanel, Ferragamo, Hermes e Prada serão confiscados e colocados no tesouro. Apenas as propriedades que foram obtidas através de atividades ilegais devem ser confiscadas, mas neste momento é virtualmente impossível distinguir entre propriedades legais e ilegais, pelo que são confiscadas na íntegra. Seção 2. A casa de Montblanc, a casa de Pierre, a casa de Louis Vuitton, a casa de Chanel, a casa de Ferragamo, a casa de Hermes e a casa de Prada serão destruídas por traição. O ponto de referência são as 7 pessoas executadas neste dia. Seção 3. Os membros da casa Montblanc, da casa de Pierre, da casa de Louis Vuitton, da casa de Chanel, da casa de Ferragamo, da casa de Hermes e da casa de Prada que estiverem envolvidos neste caso serão punidos com o dobro da pena nos termos das disposições especiais do Noblesse Oblige. Os parágrafos 1 e 2 não se sobrepõem. Também pode ser resumido em 3 linhas curtas. Você é isso. Fudido. Faz algum tempo que o sangue não seca no chão da Câmara de Execução, graças à chegada de um novo vice-magistrado. O sangue imundo dos vermes que se alimentavam da cidade. Os canteiros de flores ficarão mais ricos com isso. Vikir murmurou para si mesmo enquanto olhava para os canteiros de flores ao pé da Câmara da Morte e as flores que floresciam ali. Os lírios brancos que o Chihuahua cuidava com tanto cuidado se transformaram em lírios vermelhos. Qualquer que seja, os círculos dominantes na capital provincial, que ditavam as decisões políticas a cada passo, baixaram a cabeça em silêncio, e os membros das tribos provinciais, que andavam a peidar, estremeciam agora à mera sombra de um funcionário do governo. As 7 famílias nativas que poderiam ter conseguido jogar um jogo de poder com Vikir foram desenraizadas e efetivamente exterminadas. Além disso, os rumores de que Vikir detinha parte da autoridade militar dos Baskervilles ganharam força em outras cidades. Quem no mundo não prenderia a respiração na presença de um comandante militar de Baskerville? Não havia mais ninguém na cidade dos desfavorecidos no caminho de Vikir. Pelo contrário, um novo grupo de pessoas estava surgindo para lhe dar asas. De fato, a crueldade das 7 casas nativas ultrapassou os limites. Se você vai acusar o novo magistrado de crueldade nas mãos do antigo, é melhor me acusar primeiro. A nova carne não vem da mendicância e da súplica. A carne podre deve ser cortada. Você mereceu isso. Um após o outro, signatários limpos que foram penalizados por sua honestidade, ou nobres que foram demitidos por serem muito limpos, ou que foram forçados a viver em lares adotivos, declararam seu apoio a Vikir. Eles não tinham poder ou riqueza, mas eram honrados e tinham a confiança das pessoas comuns, conhecidas como intelectuais, professores e mentores. O seu apoio às reformas ousadas de Vikir cresceu à medida que mais e mais intelectuais confucionistas seguiram o exemplo. Como um divisor de águas, Vikir reinterpretou todos os precedentes anteriores e libertou todos os prisioneiros e prisioneiros de consciência condenados injustamente. Como resultado deste processo, a enorme mão de obra necessária para descobrir a verdade do passado levou a uma onda de contratações massivas de funcionários públicos e prestadores de serviços adicionais, o que reduziu significativamente a taxa de desemprego na cidade dos desfavorecidos. O déficit no orçamento da folha de pagamento foi coberto pelas receitas fiscais geradas pela repressão à economia subterrânea ilegal. Isto levou os cidadãos da cidade dos desfavorecidos a organizar protestos diários em massa em frente à prefeitura. Vice-magistrado Vikir permanecerá no cargo permanentemente. Instamos fortemente. Magistrado Vikir ficará na cidade dos desfavorecidos para sempre. Eu te amo, Vikir. Foi um protesto por amor a Enso. A secretária do Sr. Chihuahua é obstinada. A desconfiança e o desdém que saudaram a chegada de Vikir foram dissipados. Você está no trabalho. Senhor? Aqui está o seu café. Se você é o chefe do escritório, cuide da sua vida. Você não precisa me trazer café. Este é um agradecimento pessoal.
Você não me salvou de ser esfaqueado por um palhaço outro dia? Então uma xícara de café é salgada demais para salvar vidas. Não é muito salgado, são 2 primos de açúcar e 10.000 de água. Os dois se conheceram bem o suficiente para agora brincarem assim. Vikir está atualmente ensinando o Chihuahua a escrever. Mais precisamente, como imitar diferentes fontes. Com essa caligrafia, Vikir está criando novas leis e atualizando as antigas. Vikir estava fazendo novas leis e atualizando as antigas. Desenvolvendo as minas de rubis com Morg, estabilizando o preço dos produtos agrícolas, recompensando aqueles que fizeram um bom trabalho para o feudo, dando aos escravos imunidade de impostos quando fizeram um bom trabalho, desenvolvendo igualmente áreas atrasadas. Garantir institucionalmente os benefícios de seguir as leis com traição por violá-las, tributar os comerciantes fora do feudo, aumentar os impostos sobre os ricos, reduzir os impostos sobre os pobres, dissipar superstições, nacionalizar terras e muito mais. Das leis que seriam promulgadas no futuro, Vikir escolheu aquelas que funcionariam bem e que seriam refinadas para se adequarem ao clima social atual. Naturalmente, os legisladores pareceram com o conhecimento da lei de Vikir e coçaram ainda mais a cabeça. A cidade dos desfavorecidos estava crescendo cada vez mais. Você tem realmente 15 anos? Vikir mastigou a pergunta de Chihuahua com admiração. Com isso, Vikir iniciou uma tarefa mais importante do dia. Secretário. Sim. Chihuahua trotou e ficou ao lado dele. Vikir continuou em seu tom indiferente. Há algum tio na masmorra agora? E assim encerramos mais um capítulo. Lembrando que temos capítulos novos toda semana, então não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e comente o que achou. Obrigado por nos acompanhar, e até o próximo capítulo.